É muito interessante a história do povo, né, de Israel. Quando a gente vê, assim, essas novelas da Record, ou a gente escuta falar que o povo murmurou, que o povo reclamou, a gente critica, né? Fala assim, acho, o povo só reclamou, o povo só fez coisa errada, o povo foi insatisfeito. Como se nós fôssemos diferentes naquele lugar, né? Às vezes, por menos, a gente faz muito mais. E a gente, é muito fácil a gente ver a vida dos outros e falar que eles erraram, mas é muito difícil a gente peneirar a nossa vida e falar, puxa, por tão pouco eu faço muito mais de coisa errada. E esse povo, nós sabemos, a maioria sabe, é o povo que veio do Mar Vermelho, é um Deus que viu todas as 10 pragas, foram libertos, o mar se abriu para eles passarem em terra firme. Além de passar em terra firme, o mar ainda engoliu os inimigos atrás. E ainda, no final de tudo, eles ainda puderam ver todos os soldados que morreram contra eles na beira da praia. Porque depois eles viram que Deus matou todos. A Bíblia diz que eles viram, que apareceram ali na beira da praia. Há até estudos que dizem que foi assim historiadores, que foi assim que Deus armou Israel. Porque aqueles soldados do Egito que estavam ali na beira da praia, que o mar engoliu, que morreram ali, foi assim que Israel pegou algumas armas. Historiadores dizem isso. Algumas armas, né? Que depois eles fizeram muito mais. Mas onde nós vamos chegar? 10 pragas, Mar Vermelho, Deus colocou sombra naquele sol quente. Imagina um calor desse, onde você passa você tem uma sombra para te refrescar. Porque o sol é quente aqui, imagina no deserto. Mas Deus confortou aquele povo enorme e ainda colocou uma nuvem para refrescar. E à noite, que era muito fresco lá no deserto, frio, e ele colocava uma fogo para aquecê-los. Então Deus cuidou do povo. Aí a gente pensa, meu Deus, mas que povo protegido que foi o povo de Israel. Era um povo que vivia com Deus. Era um povo que não tinha do que reclamar. Mas reclamou. Porque eles reclamaram quando chegaram no deserto, quando chegaram e viram o Faraó, já tinham reclamado por lá, Faraó e o Mar Vermelho antes de abrir, eles falaram, Moisés, você trouxe a gente aqui por quê? Não tem lugar suficiente para enterrar a gente no Egito? Você quer que a gente já morra aqui no caminho? Aí, clamando, abriu o mar. Passou, depois de 3 dias, aí eles reclamaram, nós estamos com sede, você não vai dar água? Moisés colocou diante de Deus, arrumou água para eles. E aí depois, mas Deus vai nos sustentar. Aí eles voltaram a reclamar novamente. Depois de 2 meses e meio, aí nós vemos aqui no versículo 3. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão, antes fôssemos mortos pela mão de Deus na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos à panela de carne e podíamos comer pão com fartura. É a primeira coisa que eu vejo em relação a esse povo. Uma coisa que nós temos que lutar contra é sobre a insatisfação. Esse povo, ele tinha algo. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles eram insatisfeitos, porque eles comparavam o tempo que eles eram escravos, mas eles viam o que era bom. Depois que eles foram embora, eles só lembravam coisa boa do Egito e esqueceram o quanto que eles apanhavam, o quanto que matavam suas famílias, assolavam e faziam deles o que queriam. Eram pessoas que sofriam no Egito como escravos, suas famílias judiadas, mas eles só lembravam da comida que eles não tinham. Puxa, mas a gente veio do Egito, tipo assim, Moisés, agora a responsabilidade é sua, porque nós comíamos bem lá. Comiam, sabe lá como, mas esse povo lembrava só do que eles queriam lembrar. Nós também, se não tomarmos cuidado, nós somos um povo insatisfeito. Um povo também que não deixa o Egito sair do nosso coração.
O que seria isso? Seria que, ainda que eles soubessem que o Egito ficou para trás, eles tinham uma ponta de esperança, que eles ainda poderiam voltar para o Egito e serem escravos, porque eles comeriam bem. Quantas pessoas hoje não vivem, saíram de uma época, a gente às vezes tem tantas lembranças de épocas, né? Nós às vezes começamos a recordar, quantas pessoas falam, puxa, aquela foi a melhor fase da minha vida. Olha, naquela época acontecia isso. Olha, naquela época eu tinha isso, minha família era assim, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Quando eu era jovem, se nós pararmos para lembrar, a nossa vida tem ciclos. A nossa vida são etapas mesmo. É claro, só que é uma etapa diferente da outra, ser igual aos nossos filhos. Quando é recém-nascido é de um jeito, eles crescem e são diferentes. Cada época eles dão um trabalhinho de uma forma diferente. E assim nós lembramos também nossa juventude. Puxa, na minha juventude eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu saía com os jovens. Eu lembro que na minha época, eu lembro que aquela mesa enorme, a gente ia lá em Porto Ferreira, sentava todo mundo em volta, aquele monte de jovens assim comendo lanche num lugar tão gostoso. A gente ia na igreja, buscava a Deus, toda sexta-feira tinha 2 horas de oração e os jovens eram os que mais iam. Aí eu posso me lembrar de tanta coisa boa, mas não foi a melhor época da minha vida. Foi uma época boa, mas a minha melhor época da minha vida é hoje. A melhor época da sua vida é hoje, porque nós não podemos ter saudade. Saudade é uma coisa, mas a melancolia de um tempo que não volta mais, que nós tentamos nos lembrar de tantas coisas e sofremos às vezes porque somos insatisfeitos, porque não temos hoje o que nós tínhamos antes. Foi uma fase. E existem muitas pessoas que são impedidas de prosseguir na sua vida, não conseguem ter satisfação na sua vida, porque vive de ontem, não vive de hoje. Muitas pessoas se apegam a coisas boas, a pessoas que foram embora, que não estão mais na sua vida, pessoas que perdemos, momentos que tivemos, que não temos mais, e com isso paralisa a nossa vida e nós não conseguimos ver o que tem à frente, porque a gente espera voltar naquele tempo, espera aquela vontade que você tinha de buscar a Deus, de fazer alguma coisa a mais na sua família. Pessoas vivem frustradas porque esperam que a sua vida seja como antes. Ah, mas quando eu ia assim, quando a igreja era assim. Deus tem algo novo para você. Ninguém vive de passado. E esse povo, ele era assim. Ele esqueceu as coisas ruins. Mesmo que eles tinham sido escravos, assolados, com as suas famílias ali sendo judiadas, porque Moisés tirou o povo, porque viu que o povo estava sendo morto ali, estava sendo machucado, porque tinham que fazer serviço pesado, porque trabalhava, era um povo de Deus, que clamava a Deus por uma libertação. Deus levantou um homem que foi Moisés, e quando Deus levantou esse homem, que foi usado por Deus, eles reclamaram que não deveriam ter saído do Egito. Nós também clamamos a Deus por tanta coisa. E aí quando a gente recebe e a gente vê que as coisas mudaram, mas que as coisas não mudaram da forma que nós esperávamos, porque talvez eles esperassem que viesse Deus ali viesse pessoalmente e livrasse o povo e matasse Faraó e todo mundo, e eles vivessem naquela terra felizes sempre, para sempre. Mas não é assim. Deus tinha algo melhor numa terra que emanava leite e mel. Era algo melhor. Só que eles não viam o futuro. Sabe por quê? Porque eles só viviam do passado. Ah, mas no meu tempo era assim. Ah, mas no meu tempo eu era feliz. Naquele tempo que eu era feliz. Naquele tempo que eu tinha fartura. Naquele tempo que eu sabia viver. Por que não tentar hoje? Nós temos dificuldade para nos adaptarmos à mudança. Ai meu Deus, se eu
tiver dificuldade para estar em mudança com o nosso filho, meu Deus, é cada dia uma fase diferente. É uma adaptação diferente. Eu ainda compartilhei essa semana ali na célula, falando assim, meu filho fez 8 anos. Eu estou feliz porque o meu filho está aprendendo a parear cores. Puxa, que vitória! Na verdade, Aline, puxa, meu filho já está conseguindo colocar as cores verdes iguais, né? Meu filho já está começando a dar tchau. Eu vivo um dia após o outro. Eu não vou pensar, puxa, mas a Ana Lívia foi tão diferente. A Ana Lívia comia sozinha com 1 ano e meio. A Ana Lívia dava um baile aí na igreja, dançava no corredor com 2 anos. Lembra, Rosa? Com 2 anos, dançava, corria, eu corria atrás dela. E fazia 1001 coisa aí. Eu não vou pensar no que a minha filha fez, porque eu vivo o dia de hoje. E a gente não pode viver com insatisfação do que nós vivemos. Por que não é assim de novo? Não. É um presente de Deus o dia que nós temos de hoje. Nós aprendemos que nós não podemos ter essa insatisfação de não vivermos o ontem. E às vezes a gente faz isso sem perceber. A gente vive dias antigos, dias atrás, momentos antigos, é igual o Natal. Eu falo sobre isso. Quando eu lembro o Natal, a gente no começo a gente chorava, né? Chorava, eu e o pastor no começo a gente chorava, olhava um pro outro e chorava porque eu era acostumada com a minha família no Natal, minha família se reunia. E a gente chorava, nossa, só tinha nós dois. Por mais que a gente seja rodeado de pessoas, no final somos nós dois. E nós não tínhamos nem filhos. E nós chorávamos, puxa, nós vamos construir algo novo aqui. Porque nós estamos longe da família. Mas nós seguramos a mão um do outro e continuamos. Aí eu começava a me lembrar da época que meu avô era vivo, que ele ia, e o meu pai era casado com a minha mãe. Aí eu começo a lembrar daqueles momentos. Aí a gente vai perdendo as pessoas que a gente ama. Aí o Natal já não é mais o mesmo. Aí a gente pensa assim, o Natal nunca mais vai ser o mesmo para mim, porque eu tenho muitas lembranças da minha família que não vem mais, da minha família que eu não tenho mais. Só ano passado eu perdi 2 pessoas da minha família. E aí a gente começa a pensar, puxa, nunca mais vai ser a mesma coisa. Aí nós erramos, porque os nossos filhos, os nossos netos estão criando memórias pelo que nós fazemos hoje. Nós não temos mais recordação de pessoas. Nós temos recordação, mas não a presença de pessoas. Mas a insatisfação, às vezes, faz com que a gente não veja que nós estamos criando memórias na vida de outras pessoas. Verdade. Os nossos filhos estão criando memórias e vão se lembrar dos dias de hoje. E a gente, às vezes, está ali sofrendo porque nós não vivemos mais natais passados. Mas e o que nós temos que plantar no coração dos nossos filhos, dos nossos netos? Nós temos que nos alegrar pela oportunidade, pela satisfação de ter mais uma oportunidade de criar boas recordações e boas lembranças. Aí, nós vamos, depois da insatisfação, nós vamos lá para o versículo 4, depois que o povo murmurou. Então Jeová Deus disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim que eu o ponha à prova para ver se ainda se anda ou não na minha lei. Aí é uma coisa muito interessante que a gente sabe que Deus faz. Deus prova corações. Aqui Deus falou assim, olha, eu vou mandar provisão, mas eu vou provar o coração do povo. E ele já tinha falado isso quando no capítulo anterior, quando ele deu água para o povo, ele ainda falou que estava dando água, mas que ensinou, olha só, vou ler somente aqui, aonde fala da água, no versículo 24 desse versículo do capítulo 14, diz assim: então o povo começou a reclamar a Moisés, isso foi antes, inquirindo:
Que haveria de beber? O que a gente vai beber? Há 3 dias que eles estão no deserto. Aí Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Aí Moisés o pegou e lançou sobre a água, e estas se tornaram em águas para beber. Foi em Mara que Deus entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Já começou aí. Primeiro, Deus já tinha colocado eles à prova e obediência. Deus dá, mas Deus às vezes quer ver o nosso coração como que é. E aí, pela segunda vez agora, Deus falou novamente aqui: olha, eu vou pôr à prova. Então Deus dá realmente algo que nós estamos aguardando, mas Deus às vezes quer provar em tudo que Ele nos dá, se realmente... Agora eu voltei no 24, eu estava no 14. O 15, 14. Agora eu tô no outro. Só lembrei do que aconteceu antes. Tá, isso aí foi antes. Na água, Deus falou: vou provar, eu vou dar, mas eu vou provar. Aí aqui no 16, Deus falou: sim, eu vou dar pão, vai cair pão no céu, mas eu quero provar o coração deles. Sabe o que a gente vê com isso? Que muitas coisas que nós pedimos, que parecem tão fácil, Deus dá, parece tão bobo. É aquilo que pode tirar a nossa paz e a nossa presença de Deus. Porque é aquilo que vai fazer com que a gente murmure. Porque como nós lemos aqui no versículo 4 do 16, falou, lá na parte B: sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se ando ou não na minha lei. Sabe por quê? Porque Deus deu uma ordem para esse povo: olha, é o seguinte, de manhã vocês vão sair, vai cair como orvalho e vocês vão ver que é pão. Mas vocês vão colher só o suficiente para cada um. Vocês vão colher o suficiente, se vocês colherem a mais, vai apodrecer. Vocês não vão conseguir comer. E aí o povo reclamando: não tem comida, não tem carne, não tem pão, ainda bem que eu era escravo, eu comi tanto, agora eu não posso comer nada. Deus obedeceu, eles realmente viu a obediência deles, do coração, viu se eles iam ser obedientes, e deu pão do céu. Todas as manhãs vinham pão, e ele falou: só colhe o suficiente. E alguns ainda assim colhiam a mais para o dia seguinte, com medo de que não tivessem no dia seguinte. Só que a hora que eles iam comer, estavam com bicho podre, porque Deus falou para não guardar. Era aí que Deus estava provando o coração do povo. Aí na parte da tarde disse assim que veio tantas cordonizas, tantas aves ali perto deles, que eles podiam pegar as aves e comer carne. Deus deu pão e carne à vontade. Mas por que Deus falou aqui: eu vou provar eles? Aí entra o segredo. Meu Deus, quando Deus fala: eu ponho a prova para ver se andam ou não na minha lei, Ele fala assim: ó, colham somente o suficiente, todos os dias de manhã. Significa que nós temos que viver um dia após o outro. Você não pode pegar uma provisão para o dia seguinte, porque cada dia tem o seu próprio alimento. Quando Deus falou aqui: não, olha, vai cair do céu, mas de cada dia, sabe o que Ele queria dizer? Se você confia hoje, você vai confiar amanhã também. Será que a gente faz isso? Ou será que a gente tenta guardar uma provisãozinha, uma soluçãozinha, a mesma solução de hoje para amanhã? Aí a gente acha que os dias vão ser iguais, né? Por isso que a gente às vezes é insatisfeito, porque eu murmura, porque a gente espera que os nossos dias sejam iguais. Porque se foi bom um dia, se eu comi pão, se eu comi uma boa carninha, então amanhã eu vou guardar, porque amanhã eu quero comer a mesma coisa. E a gente espera o mesmo alimento de Deus todos os dias. Mas Deus falou: viva um dia de cada vez. Porque quando nós entendemos que a provisão é diariamente, um dia após o outro, nós não precisamos guardar algo que não é para guardarmos, mas é para confiar e obedecer. Como o ser humano tem dificuldade para entender isso? Nós temos dificuldade. Deus proveu pão, Deus proveu carne,
e eu vou guardar um pouquinho aqui, porque vai que amanhã não cai. Mas Deus não prometeu que todos os dias. E a gente guarda um pouquinho de pão no bolso a mais, porque se caso não cair, se caso Deus não mandar pão amanhã, eu tenho um pão aqui no bolso. E no dia seguinte o pão estava tudo cheio de bicho. A Bíblia fala isso. Porque Deus falou, não guardem além, porque eu vou mandar todos os dias. Você acredita nisso? Amém. Que Deus vai mandar provisão na sua vida todos os dias da sua vida? Eu acredito. Eu creio. Deus envia diariamente algo para você. Provisão, sustento. Mas aí é que tá, ele falou, mas eu vou provar, eu quero provar o coração deles e a obediência deles. E eles foram reprovados em tudo. Eles foram reprovados em tudo. Porque eles murmuravam, reclamavam. E aí a Bíblia diz que eles não confiaram. Não confiaram em Deus. E eles foram lá, porque depois no versículo 20, olha isso! No versículo 20 diz, mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés se indignou com eles. E Deus não falou, era tão fácil obedecer. É a mesma coisa de Deus falar assim para nós. Confia em mim, que amanhã eu vou cuidar da sua vida. Confie em mim, que amanhã eu vou te sustentar. Mas nós somos reprovados na murmuração. Você reclamou, você perdeu a bênção. Sabe por quê? A murmuração é uma dúvida. Eu não acredito. Eu acredito, mas no fundo do meu coração, eu tenho medo de Deus não me guardar. No fundo do meu coração, eu tenho medo de Deus não me sustentar amanhã. No fundo do meu coração, lá no fundo, eu tenho medo de Deus me deixar. E a gente não vive um dia após o outro. Eu sempre falo. É isso que me faz prosseguir. Se não deu certo hoje, então eu falo para vocês, vai dar certo amanhã. Se amanhã não vai dar, depois da manhã vai dar. Mas às vezes Deus não manda alguma coisa que é óbvio para você, Ele te mandar, porque sabe que se Ele te mandar aquilo que você pede, pode te fazer murmurar. O próprio Davi falou, Senhor, não me dê muito e não me dê pouco. Porque ele sabia que dependendo do que Deus ia dar para ele, ele ia sair do caminho de Deus. Então ele falou, me dê só o suficiente para eu não sair da tua presença. A murmuração fecha a porta. A provisão é diária. O segredo para não murmurar é ter fé. Porque o povo murmurava porque não tinha fé que Deus podia fazer. Porque não tinha fé que Deus provia. Porque não tinha fé que Deus tinha poder para fazer todos os dias. Será que Deus tem uma certa quantidade de pão para você? E aí de repente ele acha que vai acabar e amanhã não vai ter pão? Te dá pão? É o Deus que faz o pão? É o Deus que faz a sua vida? A vida dos seus filhos? A vida da sua família? O seu trabalho? Foi tudo Deus que deu. E a Bíblia diz, aqui Moisés falou, olha, aqui no final do versículo, aqui no 16, no versículo 8, diz assim, ó, enquanto nós, o que somos, não são contra nós a sua murmuração, a murmuração de vocês, e sim contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor. 16, 8, isso mesmo. No final, olha lá. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas vocês estão reclamando contra o Senhor. Então, toda vez, presta bem atenção nisso, palavra. Toda vez que você reclama de alguma coisa da sua vida que você está insatisfeito, você não reclama para as pessoas, você reclama para Deus. Você reclama de Deus. Ah, Deus não está me dando. Quando você reclama de alguma coisa que não está vindo no tempo certo, você está falando é contra Deus, não são contra as pessoas. A murmuração é falta de fé.
A murmuração é falta de acreditar que nós temos um Deus poderoso no controle. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí nós chegamos na terceira etapa do povo. Terceira etapa. A desobediência é falta de fé. E o que significa que o coração não está em Deus. Na desobediência da palavra. Vamos lá, no 19. Espera aí. Não, versículo 19 e 20. 16, 19 e 20. Primeiro, 19 e 20, onde nós falamos agora há pouco, que fala assim: então Moisés orientou-os, ninguém guarde o que colhe para a manhã seguinte. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar mal. Por isso Moisés se indignou. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã, cada um pegava o que podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Porque era só provisão, era só naquela hora que era para eles comer. Aí Deus falou assim: olha, quando chegar no sexto dia, recolham para 2 dias. Porque no sétimo eu não vou mandar. Então, olha como Deus provou. Vocês vão colher cada dia. Mas no sexto dia vocês vão colher para 2 dias. Pro sexto e pro sétimo dia. Aí a gente vai lá pro versículo. Nós vamos lá pro versículo 27. Aí diz assim, ó. Olha isso. Versículo 27. Mesmo assim, no sétimo dia, saíram alguns do povo para colhê-lo. Porém, de fato, não acharam nada. O povo ainda insistiu, minha gente. Deus falou: olha, vai no sexto dia e pega para 2 dias, porque nós vamos olhar no sétimo. Eles duvidaram ainda da palavra de Deus e desobedeceram. O coração não estava ali, o coração não estava querendo era comida, o coração não estava entendendo a obediência. Chegou no sétimo dia, Deus falou que não ia mandar, que eram para eles guardarem no sexto. E eles ainda foram lá ver se eles achavam pão no chão. Falta de obediência, falta de amor a Deus, falta de confiança a Deus, porque às vezes nós temos que entender que um dia é diferente do outro, e quando Deus manda a gente proceder de uma forma diferente, nós só temos que obedecer para esperar, confiar, obedecer e aguardar. E às vezes quando Deus muda a regra da nossa vida, Deus muda a regrinha, a gente quer que todos os dias sejam iguais. Aí nós voltamos a sermos insatisfeitos, nós voltamos a murmurar, porque nós queremos que todos os dias sejam iguais, porque nós não sabemos obedecer. Nós temos dificuldades de obedecer o que Deus fala.